Olá pessoal, estou fazendo esse vídeo então aqui para explicar melhor para vocês aí o que eu quero nesse exercício, ok? Então esse exercício, a ideia, ele trata aí sobre as grandezas físicas que nós vimos, mas a ideia é que vocês consigam abstrair, vamos dizer, o que são grandezas físicas e também a questão de unidades que eu vou pedir aqui, só que observando gráficos, tá? Então aqui, ó, por exemplo, né, nesse primeiro exercício, nós temos ali um gráfico, né, com algumas informações, tanto textuais, né, na parte do texto ali, como no próprio gráfico em si, ali, na figura do gráfico, né. E aí, basicamente, o que eu estou pedindo para vocês encontrarem ali, né? Eu quero sempre que vocês encontrem isso, ó, que são as grandezas, quais as grandezas que estão envolvidas aí né, nos gráficos, que são 5 gráficos ao todo ali, dentro do exercício, né? E também as unidades. Então, por isso que na questão 1, por exemplo, diz, observe o gráfico ao lado e responda quais as grandezas estão presentes neste gráfico, e na letra B, quais unidades estão presentes nesse gráfico. Então, é isso. Os 5 exercícios que eu coloquei aqui, esse é o primeiro, né? Os 5 exercícios que eu coloquei aqui, o que eu quero que vocês encontrem é qual a grandeza, quais as grandezas que estão envolvidas em cada questão e quais as unidades. Aí, para isso, né, claro que vocês têm que ter entendido, então, as definições tanto do que é a grandeza e o que vem a ser a unidade, né? Então, para ajudar vocês a entender, né, melhor o que é a grandeza e o que é a unidade para realizar esse exercício, né, embora vocês já devem ter lido lá o material que eu coloquei para vocês a respeito disso. Vamos pegar, vamos avaliar essa ideia aqui, ó. Imagine que eu tenho uma mola ali, né? Tem uma mola e tem um peso aí. Então, um peso aí qualquer, tá? Ali tá na figura mostrando 10 quilos, mas não veio ao caso. Você pensem que é um peso, né? Portanto, ali no desenho seria um peso com 10 quilos de massa, né, pessoal? Então, vamos lá. Aí qual é que é a ideia? Eu vou pegar, é como se eu pegasse aquela mola, né, pendurasse ela em alguma coisa, e aí minha ideia vai ser prender nessa mola também, na outra extremidade dela, o peso. O que vocês acham que vai acontecer, né? É lógico, né? O peso vai fazer a mola se esticar, né? Vai provocar uma distensão, né, na mola. Essa distensão ali na mola, enquanto ela for esticada, vamos dizer assim, né? Esse comprimento, então, que a mola esticou, em física a gente chama isso de deformação, tá, pessoal? A gente dá um nome para isso de deformação. Então a gente pode dizer que a mola sofreu uma deformação de, sei lá, tantos milímetros, tantos centímetros, tantos metros, né? Tudo depende da mola e do peso que a gente está colocando. Então, vamos trabalhar com essa ideia. Então aqui, o que está nos informando aqui agora essa figura? Ó? Então pensem, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Então pensem, ó. Tá aqui, né, a nossa primeira mola aqui, a mola que seria na condição inicial dela, né, sem, ou seja, não existe peso nenhum aqui na extremidade dela, ela só está presa aqui. E aí a gente adota então essa linha aqui como nosso ponto de partida aqui, tá? Para analisar o que a gente está querendo ver aqui, né? A gente quer ver como que vai se comportar, né? A distância que a mola está tá sendo esticada aqui, né? À medida que a gente fosse colocando o peso, tá? E aí o peso aqui está sendo representado por uma força que vai estar puxando essa mola, no caso para baixo, né? Ok. Deixa eu apagar essas coisas aqui.
Vou poluir menos o desenho. Tá. Então, qual é que é a ideia, né? Então, olha só, quando a gente colocou aqui um peso de 10 newtons aqui, houve, então, uma deformação, né, de 2 centímetros. Quando a gente dobrou aqui a força, né, em vez de 10 a gente bota 20, o que acontece com a deformação da mola? Ela também dobrou. Quando a gente triplicou aqui, por exemplo, a força aplicada à mola, comparado com então, com o valor inicial que era 10, aqui a gente triplicou, né, colocamos 3 vezes mais, aqui nós temos 30 newtons, né, enquanto lá tínhamos 10. O que aconteceu também aqui com a deformação da mola? A deformação também triplicou, né? Ela partiu aqui dos 2 centímetros iniciais aqui e parou em 6, né? Que é o triplo de 2, né? Então vamos dizer assim, isso é a constatação, né, que a gente está visualizando desse experimento, né, vamos chamar assim, né? Um experimento onde nós estamos analisando a parte física dele, então. Bem, aí a questão é que isso que a gente está então aqui avaliando, né, nesse experimento, a gente podia, como é que a gente pode tratar isso? A gente pode simplesmente escrever, né, fazer uma descrição, né, do que está acontecendo aqui, mostrar figuras, que é o que eu estou mostrando para vocês agora. Só que em física também, né, a gente utiliza uma outra linguagem. Opa, deixa eu pegar aqui a setinha. Então, em física também a gente utiliza uma outra linguagem, que é a utilização de gráficos, né, pessoal? Então, esse gráfico que vocês estão vendo agora, ele é a representação, então, da figura anterior ali, que foi o que aconteceu com a mola à medida que a gente foi aplicando uma força, né, maior ali na extremidade, puxando ela para baixo, que é o equivalente, por exemplo, a pendurar um peso ali, né, pessoal? Quando a gente pendura o peso na mola, quem é a força que está puxando a mola para baixo? É a força-peso, né? É o próprio peso do que a gente está colocando ali, pendurando ali. Então, o que a gente tem agora aqui, né? O que vocês estão vendo aí, né, é o famoso, esse gráfico aqui no caso, né? Ele representa o famoso plano lá de cartesiano, né? A gente tem aqui as coordenadas aqui, né? Que vocês estudam na matemática. Então aqui, onde aparece esse delta x aqui, né? Seria como se fosse o eixo x. E aqui, onde aparece aqui a força I aqui, seria equivalente ao eixo y lá, né? Quando vocês estudam isso em matemática. Então percebam aqui, né? O que acontece, ó. Esse gráfico está mostrando para nós, ó. Partindo, então, existia uma posição inicial aqui, né? Onde não havia nenhuma força e a mola estava, então, nessa posição inicial, que se chama, então, de posição zero, ou melhor, a deformação aqui, né? Era zero, né? Se não tinha... É só pensar, né? Se não tinha nenhuma força atuando na mola, ou seja, não tinha nada pendurado ali na mola, não tinha também, então, né? Isso não haveria nenhuma deformação provocada aqui, né? Nessa mola. E aí, no momento que a gente colocou, então, um peso lá, e esse peso provoca uma força, então, aí de 10 newtons na mola, ocorre uma deformação, a gente viu lá, né, que ocorreu uma deformação de 2 centímetros, tá aqui ele, ó, 2 centímetros, né? Tudo que estiver nesse eixo é centímetros. Depois, quando a gente então dobrou a força, né, como se tivesse colocado um peso que era o dobro do inicial, a deformação então passa a ser de 4 centímetros. Então a gente tem aqui a deformação de 4 centímetros. Ok.
Triplicando então a força, tivemos então o triplo da deformação. Tá? Então, com 30 newtons de força, tivemos aqui então 6 centímetros de deformação. E aí, no caso, essa gente junta, né, marcando os pontos aqui, né? Primeiro ponto aqui, segundo ponto aqui, terceiro ponto aqui. Então, com esses 3 pontos, né, a gente consegue daí então traçar justamente essa linha, que é a curva, então, né, que a gente chama, né? Nesse caso aqui é uma curva linear, é a curva que representa fisicamente aquela situação ali.